E ele traz uma relação de servos e servas de Deus, que no passado, pela sua fé em Deus, e por ter um compromisso e uma esperança, sofreram nessa terra. E ele continua dizendo no capítulo 11, ele chega uma ocasião que diz: homens que o mundo não foi digno de recebê-los. E se nós voltarmos ao tempo do passado, na narração do Antigo Testamento, nós iremos encontrar que todos os servos e servas de Deus, que adultos, que jovens, que adolescentes, que mãe de família, que pai de famílias, todos sofreram nesta terra e suportaram grandes lutas por causa de uma esperança eterna com Deus. Nós vamos observar que ele, depois do capítulo 11 para o capítulo 12, no versículo 1 do capítulo 12, ele diz: portanto nós, que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, e esta nuvem de testemunhas não são os descrentes, nem os nossos vizinhos e nem os nossos amigos, como afirmam alguns pregadores. Esta nuvem de testemunha são aqueles que, embora perseguidos, sofrendo, lutando e até sangrando, não negaram a fé e foram vitoriosos pelo poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amados, e agora para nossa geração, o Espírito do Senhor toma o escritor aos Hebreus e diz: escreve mais, porque esta mensagem vai chegar até sua para a mocidade. Neste período, o escritor nem imaginava que essas cartas chegariam a nós. Porém, o Espírito de Deus, que tem o domínio, a soberania, o poder e a autoridade, já pensando em nós, em cada um de nós nesta noite, ele então preparou estas palavras para despertar a nossa fé e nos encher do seu poder nesta noite, em nome de Jesus. Ele diz da seguinte maneira: portanto, rodeados estamos de tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas são aqueles que venceram. Entre eles, quero trazer como exemplo Davi, que quando no final de sua vida ele escreve os salmos, e o Espírito lhe impulsiona a dizer algo mais de experiência própria. Então o salmista escreve, movido pelo Espírito de Deus: fui jovem e estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigar o pão. E com isso ele queria dizer: Deus cuida dos jovens, e quando chega a velhice, Deus ainda o carrega no colo e não desampara e nem abandona. Oh, glória a Deus, como é lindo. Depois o escritor, olhando para o tempo da sua época, ele pega como exemplo os atletas que
na Grécia Antiga. E ele diz: portanto, deixemos todo o embaraço e pecados que tão de perto nos arrodeia. E nós observamos que quando o escritor escreve embaraços, ele não está se referindo a pecado, porque a palavra pecado vem logo após a palavra embaraços. Então ele começa dizendo: portanto, deixando todo o embaraço. Talvez para nós iríamos perguntar de que embaraço o escritor está se referindo, mas o Espírito Santo é sábio. Naquela época, aqueles que corriam nos estádios, e Paulo escrevendo diz da seguinte maneira: aqueles que correm nos estádios correm atrás de uma coroa corruptível. Então o escritor toma por base os que corriam nos estádios olímpicos na época. Cada atleta tinha o seu treinador. E o treinador, ele ordenava que fosse amarrado aos tornozelos uma bola de ferro com correntes, semelhante àquela que os imperadores colocavam nos tornozelos dos escravos para impedir que eles fugissem. Então os treinadores colocavam nos tornozelos aquelas bolas de ferro e chamava o atleta para correr com aqueles embaraços nas pernas. Imagina ele fazendo força para correr puxando aquelas bolas de ferro com correntes nos tornozelos. Isso era necessário para que ele desenvolvesse os músculos da perna, os músculos da coxa, os músculos dos braços, os músculos do corpo, para que ele pudesse correr. No dia da corrida final, aquele atleta tirava os embaraços dos tornozelos e estava apto para correr e saltar os empecilhos que estavam na sua frente. Porém, no dia da competição, todo atleta tinha aqueles que torcia pela sua vitória. Também tinha aqueles do lado da esquerda que dizia: ele não vai conseguir, ele vai fracassar, ele vai cair. Porém, o treinador dizia para o atleta: olhe para mim, olhe para mim. O auxiliar do treinador dizia: olhe para o treinador, olhe para o treinador. E quando o atleta corria nas pistas olímpicas, parece que ele ia perder as forças, mas o treinador dizia: corra, você vai conseguir, eu apostei em você, foi eu que te treinei. E o apóstolo Paulo, o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, escrevendo diz: portanto, deixando todo o embaraço, corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Que carreiras são essas? A carreira para o céu, a carreira para os braços de Jesus, a carreira para a vitória. O Espírito Santo diz: portanto, mocidade, homem e mulher, deixe todo o embaraço e correndo prossiga na carreira que nos está proposta para correr. Amados, não era qualquer pessoa que corria nos estádios. As pessoas que corriam nos estádios
era escolhido a dedo pelo treinador. E quando o treinador escolhia, ele dava todas as condições necessárias e especiais para que aquele atleta